Em Salmos 133:1 está escrito: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Essas palavras revelam um desejo profundo do coração de Deus para as famílias. O Senhor sabe que uma casa unida não é construída apenas por laços de sangue, mas por amor, perdão, respeito, paciência e compromisso diário. Em um mundo onde tantas famílias enfrentam divisões, conflitos e distanciamentos, a unidade se torna um testemunho poderoso da graça de Deus. Senhor, hoje apresentamos diante de Ti nossas famílias. Tu conheces cada história, cada desafio, cada lágrima escondida e cada oração feita em silêncio. Pedimos que Tua presença reine dentro dos nossos lares, trazendo paz onde existe conflito, cura onde existem feridas, diálogo onde existe silêncio e amor onde o desgaste tentou ocupar espaço. Fortalece os vínculos que parecem enfraquecidos e ensina-nos a viver segundo a Tua vontade. Amém. Existe uma dor que muitas pessoas carregam sem contar para ninguém: a dor de ver a própria família distante. Às vezes todos moram na mesma casa, mas quase não conversam. Cada um vive preso ao próprio mundo. Cada um enfrenta suas batalhas em silêncio. Cada um carrega preocupações que os outros desconhecem. Existe convivência, mas falta conexão. Existe proximidade física, mas falta intimidade emocional. E talvez exista alguém ouvindo esta mensagem que conhece exatamente essa realidade. Outro ponto importante é que nenhuma família é perfeita. Por trás das fotografias felizes, existem desafios que poucas pessoas enxergam. Existem contas para pagar. Existem diferenças de opinião. Existem desgastes provocados pela rotina. Existem palavras ditas no momento errado. Existem mágoas que vão sendo acumuladas pouco a pouco. Por isso não devemos comparar nossa família com a aparência da família dos outros. Toda casa enfrenta suas próprias lutas. Outro aspecto importante é que Deus nunca prometeu famílias sem dificuldades, mas prometeu sua presença durante as dificuldades. Quando Josué declarou: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", ele não estava dizendo que viveria sem problemas. Estava afirmando qual seria o fundamento sobre o qual sua família caminharia. Porque uma casa construída sobre Deus continua firme mesmo quando enfrenta tempestades. Outro ponto relevante é que muitas divisões começam por coisas pequenas. Uma palavra mal interpretada, uma conversa interrompida, um orgulho que impede o pedido de perdão, um ressentimento que vai crescendo em silêncio. E aquilo que parecia pequeno acaba produzindo grandes distâncias. Por isso, a Bíblia valoriza tanto o perdão. Não porque esquecer seja fácil, mas porque guardar amargura destrói lentamente os relacionamentos. Em Efésios 4:26, encontramos uma orientação sábia: "Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês." Resolver conflitos rapidamente protege o coração da família. Outro aspecto importante é que o amor dentro do lar precisa ser demonstrado. Muitas pessoas amam profundamente seus familiares, mas quase nunca expressam esse amor. Acreditam que todos já sabem e deixam para depois palavras que poderiam fortalecer relacionamentos hoje. Um abraço, uma conversa sincera, um pedido de desculpas, uma demonstração de gratidão. Esses gestos simples possuem enorme poder. Outro ponto relevante é que muitas famílias estão sendo consumidas pela correria. As agendas estão cheias, os celulares ocupam a atenção, as responsabilidades aumentam e aos poucos o tempo juntos vai desaparecendo. Existe comida na mesa, existe estrutura, existe trabalho, mas falta presença, falta escuta, falta convivência verdadeira. E nenhuma conquista material consegue substituir relacionamentos saudáveis. Outro aspecto importante é que os filhos aprendem muito mais observando do que ouvindo. Eles observam como os pais resolvem conflitos, como tratam um ao outro, como enfrentam dificuldades, como demonstram fé, como lidam com o dinheiro, como falam das outras pessoas. A educação mais poderosa acontece através do exemplo. Por isso, uma família unida não é formada apenas por discursos, é formada por atitudes repetidas diariamente. Outro ponto relevante é que algumas pessoas estão ouvindo esta mensagem enquanto carregam preocupação pelos filhos. Talvez estejam vendo escolhas que geram medo. Talvez estejam orando por proteção. Talvez estejam esperando uma mudança. E muitas vezes sentem que fizeram tudo o que podiam. Mas Deus continua alcançando corações. Continua ouvindo orações feitas por pais e mães. Continua escrevendo histórias que ainda não terminaram. Em Isaías 54:13 está escrito: "Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor." Essa promessa continua fortalecendo inúmeras famílias. Outro aspecto importante é que também existem pais que precisam de compreensão. Muitos carregam culpa, pensam que poderiam ter feito diferente,
lembram-se dos próprios erros, questionam decisões antigas. Mas Deus também oferece graça para quem educou com limitações humanas. Ele continua restaurando histórias, continua curando lembranças, continua aproximando gerações. Outro ponto relevante é que uma família unida não significa ausência de diferenças. Cada pessoa possui personalidade própria, opiniões diferentes, temperamentos distintos, mas unidade não exige uniformidade. Ela exige amor suficiente para permanecer junto apesar das diferenças. É justamente isso que torna a união tão valiosa. Outro aspecto importante é que muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras, e quando o dinheiro falta, surgem preocupações que afetam o ambiente da casa. Discussões aumentam, a ansiedade cresce, o medo do futuro aparece. Mas Deus continua sendo provedor. Continua sustentando aqueles que colocam sua confiança nele. Continua abrindo portas onde parecia não existir saída. Outro ponto relevante é que algumas famílias vivem separadas pela distância física. Filhos em outras cidades, pais envelhecendo longe, netos crescendo distantes. E mesmo quando existe saudade, o amor permanece. Nesses casos, cultivar contato, dedicar tempo e valorizar cada oportunidade se torna ainda mais importante. Porque relacionamentos precisam ser alimentados. Outro aspecto importante é que existe um inimigo invisível da unidade familiar: o orgulho. Quando ninguém quer ceder, quando ninguém quer ouvir, quando ninguém quer reconhecer erros, as paredes vão sendo construídas lentamente, mas a humildade possui poder para derrubar barreiras que pareciam intransponíveis. Em Filipenses 2:3, encontramos uma orientação preciosa: considerem os outros superiores a si mesmos. Essa postura transforma relacionamentos. Outro ponto relevante é que Deus deseja habitar dentro dos lares, não apenas nos templos, não apenas durante os cultos, mas também nas refeições compartilhadas, nas conversas do dia a dia, nas decisões familiares, nas orações feitas antes de dormir. Quando Cristo ocupa o centro da casa, os relacionamentos encontram um fundamento mais sólido. Outro aspecto importante é que talvez você esteja ouvindo esta mensagem enquanto sente saudade de tempos em que a família era mais próxima. Talvez lembre de almoços em conjunto, de conversas demoradas, de risadas compartilhadas, de momentos simples que hoje fazem falta. E junto com essa saudade surge o desejo de reconstruir vínculos. Nunca subestime o poder de um primeiro passo. Uma ligação, uma visita, uma mensagem, uma oração. Pequenos gestos podem iniciar grandes restaurações. Outro ponto relevante é que Deus continua restaurando famílias, continua curando casamentos, continua aproximando pais e filhos, continua trazendo perdão entre irmãos, continua fortalecendo lares que decidiram colocar sua presença acima do orgulho, porque nada é impossível para Ele. Em Mateus 19:26, Jesus declarou: "Para Deus todas as coisas são possíveis." Essa promessa continua viva. Existe gente ouvindo esta mensagem enquanto intercede pela própria casa. Pede paz, pede reconciliação, pede proteção, pede unidade. E Deus continua ouvindo essas orações. Continua trabalhando mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Continua agindo nos bastidores. Se esta palavra está falando com você agora, segue o canal e compartilha esta mensagem. Existem muitas famílias enfrentando crises silenciosas e precisando lembrar que Deus continua sendo especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Voltando à reflexão, não desista da sua família. Não desista das pessoas que Deus colocou ao seu lado. Ore por elas. Ame-as. Perdoe quando for necessário. Converse quando houver oportunidade. Valorize enquanto existe tempo. Porque os relacionamentos são um dos maiores presentes que Deus concede nesta vida. Em Colossenses 3:14 está escrito: "Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito." O amor continua sendo a força que mantém a unidade. Se Deus usou esta palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas precisando acreditar novamente que seu lar pode ser restaurado, que sua família pode experimentar paz e que Deus continua transformando histórias. Voltando à reflexão, talvez você não consiga mudar sozinho todas as circunstâncias, mas pode ser o primeiro a amar. Pode ser o primeiro a pedir perdão. Pode ser o primeiro a orar. Pode ser o primeiro a construir pontes em vez de muros. Comenta: "Senhor, abençoa minha família." Se essa é sua oração hoje, esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está clamando pela restauração do próprio lar neste momento. Nenhuma família é perfeita,
Mas toda família pode experimentar a ação transformadora de Deus quando decide colocá-lo no centro. O Senhor continua restaurando relacionamentos, fortalecendo vínculos e fazendo florescer esperança onde antes existiam apenas feridas. Senhor, visita cada lar que acompanha esta mensagem. Derrama tua paz sobre as famílias, fortalece os casamentos, aproxima pais e filhos, cura relacionamentos quebrados e remove toda a divisão causada pelo orgulho, pela mágoa ou pela falta de diálogo. Que nossa casa seja um lugar de amor, oração, respeito e comunhão, refletindo tua presença todos os dias. Em nome de Jesus, amém.